Evangelho de João, capítulo 2, de 13 a 22. Diz assim a palavra do Senhor. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram-lhe os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Vamos orar. Senhor, mais uma vez queremos te agradecer pela bênção de estar na tua casa, pelo privilégio de ter a tua palavra para a nossa instrução. Ajuda-nos a entendê-la e que não apenas sejamos premiados com a iluminação do teu Espírito Santo, mas que o Senhor também grave nos nossos corações as lições que iremos compartilhar nesta noite, para que de alguma forma sejamos enriquecidos na fé, fortalecidos na nossa confiança no Senhor e também corrigidos se de alguma forma o Senhor deseja tratar conosco assim. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, nos purifica de toda iniquidade e nos abençoa nesta noite naquilo que ainda vamos fazer. No nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, primeiramente, convém resolver uma questão nesse texto. E a pergunta é a seguinte: quantas vezes Jesus realizou este ato simbólico de purificar o templo? Uma vez que nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, você tem também os evangelistas registrando um episódio muito parecido. E você pode observar na sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 21, do verso 12 até o verso 17, você pode ver em Marcos capítulo 11, versos 15 a 19, e em Lucas capítulo 19, versos 45 a 48, que não há nenhuma indicação embaixo do subtítulo que aparece remetendo você para o Evangelho de João. E você deve ter prestado também atenção aqui no Evangelho de João: Jesus purifica o templo. E você não tem também, nesse texto de João, nenhuma indicação para você ir para Mateus, ou para Marcos, ou para Lucas. E a pergunta fica na nossa mente: será que nós temos apenas um episódio, ou nós temos 2 ocorrências distintas e não um fato duplicado? E a resposta parece ser que os evangelistas nos apresentam 2 vezes Jesus purificando o templo. E as razões são as seguintes. A primeira delas é que as datas das ocorrências, tanto no Evangelho de João como a dos evangelhos sinóticos, são datas diferentes. No Evangelho de João,
você tem Jesus purificando o templo no início do seu ministério terreno. E lá nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, você tem o ato da purificação do templo acontecendo na semana da paixão, na última semana do ministério terreno de Cristo. Logo, nós temos que admitir que essa observação cronológica, ela nos leva à conclusão de que nós temos duas realizações que aconteceram durante o período em que Jesus exerceu seu ministério público. A segunda razão é que entre as duas narrativas, a dos evangelistas sinóticos e a narrativa de João, nós temos diferenças insuperáveis do ponto de vista da interpretação bíblica. Só João faz referência ao azorrague de cordas, que você tem aí no verso de número 15. Só João faz referência à profecia messiânica do Salmo 69, o verso 9. No verso 17, só João registra a máxima que Jesus proferiu relacionada com a sua morte e a sua ressurreição, que você tem no verso de número 19. Os evangelistas sinóticos não fazem referências a isso. Por outro lado, os sinóticos registram a citação combinada de Isaías 56:7 com Jeremias 7:11, que você vai ver que Jesus, ao mencionar essas duas referências, ele nos remete a duas expressões significativas que aparecem no relato dos evangelistas sinóticos e não aparecem no evangelho de João. Lá nos evangelhos sinóticos você vê Jesus falando da igreja do templo como a casa de oração para todos os povos. Não tem aqui em João. Lá nos sinóticos você tem Jesus falando: olha, vocês transformaram o templo num covil de salteadores. Você não tem isso aqui no evangelho de João. E, irmãos, essas diferenças são tão marcantes que nós não podemos dizer que os evangelistas esqueceram. Porque, do ponto de vista literário, uma duplicação jamais esqueceria desses detalhes tão distintivos. E a terceira razão é que os desdobramentos dos dois atos são diferentes. Em João, Jesus purifica o templo, e veja aí no verso de número 23. Ele continua em Jerusalém, continua exercendo o seu ministério terreno, aparentemente sem ninguém importuná-lo. Mas se você for lá para as referências relacionadas com os sinóticos, você vai ver que depois desse ato, Jesus imediatamente foi caçado pelas autoridades para ser condenado à morte. Portanto, eu acho que o bispo Riley está certo. Não apenas ele, mas ele, comentando sobre esse texto, ele diz o seguinte: o fato se repetiu. Não foi só uma ocorrência que os evangelistas duplicaram. Foram dois fatos. E ele diz: o fato se repetiu para que a lição ficasse marcada do modo mais profundo nas nossas mentes e nas nossas almas. E por que o bispo diz isso? Irmãos, a resposta é porque nós precisamos atentar para algumas lições especialíssimas desse texto. E a primeira lição é que na vida espiritual há degenerações. Há degenerações que acontecem de forma insidiosa, elas são até previsíveis, mas nós precisamos entender que, do ponto de vista divino, essas degenerações são insuportáveis. Parece ser essa uma lição muito importante que nós temos aí do verso 13 até o verso de número 17.
essa é uma das verdades mais chocantes que nós observamos nesse texto, quando nós levamos em consideração a ambientação na qual se deu essa história. Preste bastante atenção nisso. Jesus realiza aqui o seu primeiro ato público na sua carreira terrena. Aquilo que aconteceu em Caná da Galiléia, nós podemos dizer que foi o primeiro milagre de Jesus, mas aconteceu num ambiente privado. Aqui você tem o primeiro ato público do ministério terreno de Cristo. E ele realiza esse ato público com um vigoroso protesto a favor da santidade do povo de Deus. E faz um anúncio profético, categórico, afirmando o seu senhorio. É isso que nós temos aqui. O mestre dos mestres se indignou com aquela situação, justamente porque aquilo atentava contra a santidade de Deus. E ele, no seu primeiro ato, demonstrou o seu senhorio, ao agir de forma enérgica para corrigir aquela situação. Esse é o ambiente no qual o próprio fato se dá. Agora preste atenção numa coisa. A pergunta é: quando e onde nós temos essa ambientação? E veja aí nos versos 13 e 14. Não é sem razão que nós encontramos nesses dois versos repetidamente o evangelista dizendo: olha, foi na Páscoa. E ele diz mais: foi em Jerusalém. E mais no verso 14, ele diz: foi no templo. Você já imaginou isso? Aquilo que aconteceu nesse episódio, nós podemos dizer, foi naquela data marcante, mais significativa do calendário religioso da nação da aliança. Na maior de todas as festas, na Páscoa. Mas o evangelista diz: olha, mas não foi numa Páscoa comemorada em Nazaré, não foi na Páscoa comemorada em Belém, não foi na Páscoa comemorada em Cafarnaum, foi na Páscoa comemorada na cidade santa. Mas não foi na Páscoa comemorada em Jerusalém, num ambiente doméstico, numa casa de alguma família piedosa da cidade. Foi no templo. Nós podemos dizer, onde jamais se esperaria que essas degenerações estivessem presentes. Irmãos, nós podemos dizer que as degenerações da vida espiritual, elas são insidiosas, porque, regra geral, elas acontecem com boas intenções. Esse é um detalhe impressionante do texto. Observe que o texto diz que Jesus agiu de forma severa contra dois grupos. Não sei se você percebeu aí, no verso de número 14, onde você tem a referência aos vendedores de animais. E o verso 14 diz também que Jesus se indignou contra os cambistas. O que é que isso quer dizer? Você sabe o que é que isso quer dizer? Bois, ovelhas e pombas eram os principais animais usados no sacrifício do templo, quando cada israelita chegava a Jerusalém para oferecer a sua devoção para com o Senhor. E era muito conveniente que todos aqueles que chegassem a Jerusalém para prestar adoração ao Senhor, oferecendo um animal para ser sacrificado, não tivessem o trabalho de carregar esse animal
talvez nas costas, ou talvez no lombo de algum animal, ou talvez empurrando uma carroça, trazendo esse animal distante quilômetros e quilômetros. Era muito, muito conveniente que cada adorador pudesse chegar em Jerusalém, nas cercanias do templo, e adquirir um animal compatível com a adoração que ele iria prestar ao Senhor. A gente pode dizer, irmãos, que gesto de bondade. Gente agora preparando toda sorte de animais para que os devotos não tivessem tanto trabalho para cumprir a sua devoção. Não é? E os cambistas? A história é simples. No templo, cada homem acima de 20 anos deveria trazer a sua contribuição anual, aquela que o mestre pagou juntamente com Pedro. Lembra do peixe que ele colheu, o estáter, que estava na boca do peixe? Aquele era o imposto anual que todo judeu acima de 20 anos deveria pagar para que o trabalho no templo pudesse ser realizado. Mas o detalhe era o seguinte: esse imposto anual era recebido apenas numa moeda X. E o camarada chegava lá com outro dinheiro. Mas não deveria se preocupar, porque tinha gente para trocar o dinheiro, a moeda que era aceita, para que o compromisso da oferta do templo pudesse ser quitado. Que coisa maravilhosa! Os cambistas agora poderiam trocar dinheiro para facilitar a devoção dos judeus. Mas sabe o que foi que aconteceu? Não demorou muito. Aqueles animais ficaram hiperinflacionados. Não demorou muito para que os cambistas estabelecessem uma taxa exorbitante para trocar o dinheiro. Os comentaristas dizem, isso era um absurdo dos absurdos naquela época. As taxas chegavam a 12,5% de ágio. Sabe o que é a conclusão? Aquilo que começou com boas intenções para facilitar a adoração dos devotos tinha se transformado num comércio. Num comércio. Irmãos, a pergunta é a seguinte: será que começou assim? Não começou assim. E o pior, alguns comentaristas mencionam isso, parece que os sacerdotes tinham algum envolvimento no caso. Sabe por quê? Porque são eles que peitam Jesus, quando na verdade eles deveriam ser os primeiros interessados a corrigir aquele tipo de corrupção, de degeneração, de perversão. E eles se indignaram com o mestre que corrigiu. Irmãos, preste atenção nisso. Na vida espiritual, os nossos melhores exercícios espirituais podem se degenerar. Podem se degenerar. E nós precisamos ter uma consciência muito atenta para prestar atenção nas degenerações da nossa própria experiência espiritual. Porque elas são insidiosas. Talvez você nem perceba. Mas já a sua oração, o seu tempo de oração, se transformou numa rotina. Aquela adoração que você prestava com tanto empenho do seu coração, agora é mecânica. Aquilo que você fazia de forma tão espontânea, agora parece algo
feito para Deus, frio e sem vida. Degenerou-se. E essa é uma advertência importante desse texto. Mas, irmãos, são previsíveis também. Sabe por quê? Porque as Escrituras antecipam essas coisas em muitos e muitos lugares. Você não vai encontrar nenhum só item da religião verdadeira que é possível ser corrompido, um só, onde você não tenha várias advertências das Escrituras nos dizendo: olha, cuidado, cuidado, cuidado com isso. As Escrituras são excepcionais em nos advertir do cuidado que nós devemos ter com aquelas coisas que fazem parte do nosso compromisso para com Deus. Essa não parece ser uma exceção. Aqui, é bem possível que na mente de Cristo, aí nesse verso 16, ele estivesse pensando em Zacarias, capítulo 14, verso 21, apenas para dar um exemplo daquilo que poderia estar por trás daquela atitude do Senhor Jesus tomada de forma tão drástica para corrigir aquele problema. Mas, irmãos, elas são divinamente insuportáveis se nós levarmos em consideração a reação de Jesus. Essa é a única matéria que você tem em todo o ministério terreno de Cristo, em que o Salvador, conforme a descrição dele mesmo, ele era manso e humilde de coração. Ele se envolveu numa atitude drástica por 2 vezes. Irmãos, se Jesus Cristo agiu assim, de forma tão rigorosa para corrigir aquilo, nós podemos dizer que do ponto de vista de Deus, aquelas degenerações eram insuportáveis. E se nós estamos certos, como parece ser, 2 ocorrências de mesma natureza no ministério terreno de Cristo. Alguma coisa não chama a sua atenção? 2 ocorrências de mesma natureza, no mesmo lugar, envolvendo os mesmos personagens. Nada chama a sua atenção? Parece que a lição é a seguinte: as degenerações, elas voltam, e nós precisamos ter cuidado com o nosso próprio coração, porque aquilo que você imaginou ter matado na raiz, talvez no próximo ano volte com mais força. Porque nós não temos poder. E a regeneração não faz isso. Ela não extirpa as raízes da nossa natureza corrompida. Não existe a possibilidade de nós arrancarmos os pendores da nossa carne de forma definitiva e permanente. Se isso fosse possível, nós seríamos transformados em anjos, imaculados. Mas você arranca alguma coisa hoje com muito esforço e pensa ter arrancado pela raiz. E amanhã você vai ver a mesma corrupção brotando, talvez até com mais força. É o que esse texto nos faz pensar. E nós não somos capazes de exagerar isso. Não somos capazes, porque o texto de João nos diz que Jesus pegou um azorrague de cordas. É o que diz o texto. Cristo foi extremamente enérgico. A única ação super enérgica que você tem do Salvador durante o seu ministério público. Isso nos leva à conclusão de que aquilo verdadeiramente era odioso aos olhos de Deus Pai.
e precisava ser corrigido daquela maneira. E a gente precisa fazer uma observação. Apesar de Jesus ter agido com tanta energia para corrigir aquelas degenerações, ele não pecou. Jesus Cristo não pecou. Nós podemos dizer que o Mestre literalmente aqui nos dá um exemplo do que é sentir uma ira absolutamente santa. Não existe nenhum vestígio de pecado na conduta do nosso Salvador. Agora, é claro que nós não devemos querer imitar o Mestre e de forma intempestiva tentar purificar alguma coisa que esteja nos incomodando, né? Em um universo que seja talvez próximo de nós. Nós não temos a mesma autoridade do que ele. E existe um princípio que nós precisamos aprender aqui. Em questões dessa natureza, uma reação da nossa parte para que nós possamos nos comportar igual ao Salvador com ira santa é algo muito difícil de ser alcançado. E você não vai encontrar ninguém que tenha um pouquinho de bom senso recomendando você a agir dessa maneira. Só Jesus Cristo poderia agir assim de forma tão enérgica e por 2 vezes conservando o seu coração perfeitamente intacto de qualquer centelha pecaminosa que poderiam denunciar o seu gesto e a sua atitude. Irmãos, a segunda lição está aí no verso 18 até o verso 22. As verdades reveladas por Deus, nós precisamos também entender isso. Elas não são processadas da mesma forma pelos homens. E esse é um fato que nós devemos levar em consideração por 2 razões. A primeira delas é que os crentes devem ter paciência com os incrédulos, não exigindo deles um entendimento do qual eles não podem manifestar. Eles não têm uma natureza renascida, portanto, eles não podem reagir de forma espiritual, porque eles não têm um coração convertido. Os crentes, portanto, precisam ter paciência com os incrédulos, principalmente quando você estiver lidando com realidades espirituais. Tenha paciência, não exija que uma pessoa que não nasceu de novo compreenda as coisas que você está desejando que essa pessoa entenda. Ela não tem a mente de Cristo. Esse texto nos ensina isso. Mas esse texto nos ensina também que os próprios crentes devem ser tolerantes com outros crentes, também exercitando a mesma longanimidade. Porque não é o fato de uma pessoa ser crente que ela vai entender automaticamente todas as coisas, as verdades espirituais. E os crentes também devem exercitar a paciência até consigo mesmos, porque muitas vezes eles vão falhar no discernimento espiritual das coisas que Deus está revelando de forma clara e eles não conseguiram discernir o âmago da verdade. Esse texto nos ensina isso. É precisamente essas 2 coisas que você tem na segunda metade do texto. Olhe lá, os judeus incrédulos, eles não entenderam nada do que Jesus falou, a partir aí do verso 18. O evangelista aqui, nessa história, ele começa
a esboçar aquilo que ele vai nos apresentar no restante da sua obra. O seu longo relatório acerca da incredulidade dos filhos da aliança. Os judeus vão se comportar de forma incrédula para com a pessoa e a obra de Cristo. E o evangelista João vai nos oferecer inúmeros exemplos estarrecedores dos judeus que eram membros da nação da aliança e se comportaram de uma forma incrivelmente incrédula. Mas talvez você pergunte, de como era essa incredulidade? E esse texto nos ensina isso. Está aí no verso 18, veja aí primeiro. O primeiro traço da incredulidade dos judeus, que talvez você encontre em muitos homens incrédulos. Sabe qual é o traço? Me mostre um sinal para que eu creia. Na verdade, não é me mostre um sinal para que eu creia. Me dê um sinal para eu continuar descrendo. Você vai ter isso repetidamente no Evangelho de João. Os judeus pedem um sinal, mas eles não querem crer. Eles pedem um sinal para continuarem descrendo. Irmãos, isso é patético. Patético. Nada mais patético do que isso. Sabe por quê? Eles estavam diante de um vigoroso sinal. Ninguém ainda tinha feito aquilo que Jesus acabara de realizar. Eles deveriam entrar em choque. Eles deveriam cair no chão. Eles deveriam colocar a boca no pó. Deveriam agradecer a Deus, dizendo: amém. Que bom. Surgiu alguém com a autoridade necessária para corrigir isso que nós não conseguimos fazer. Mas olha que coisa interessante. Eles que deveriam demonstrar interesse nisso, ao pedirem um sinal, estavam querendo obstacular a própria obra saneadora do Salvador. Nós só podemos concluir uma coisa: eles não estavam dispostos a crer. E a segunda característica, a interpretação materialista das coisas espirituais. Veja o verso 26. Eles disseram: mas esse templo foi construído há 46 anos. E agora tu dizes que o templo vai ser destruído, você vai reconstruir em 3 dias? Eles estavam dando uma interpretação completamente materialista daquilo que Jesus havia dito. Mas sabe o que é mais interessante de tudo? Pediram um sinal para continuarem descrendo, deram uma interpretação materialista para um dito espiritual do próprio Senhor Jesus. Mas aquele episódio que Jesus protagonizou, de purificação do templo, foi um fato tão marcante, mas tão marcante que ficou impregnado na mente daqueles incrédulos, que durante o julgamento perverso, ímpio, a que Jesus foi submetido, quando Jesus estava sendo julgado, eles lembraram: não és tu aquele que disse que iria destruir o templo e reconstruir em 3 dias? Não eras tu? Veja lá Mateus 26, 61. Aquela cena, ela pregou como chiclete na mente deles. Que durante o julgamento de Cristo, eles trouxeram à tona
evocaram, puxaram pela memória. Mateus 26, 61, você tem isso. Irmãos, só essa citação aqui já nos assegurava um tom de gravidade imensurável relacionada com aquilo que Jesus estava realizando. Mas tem uma segunda. Veja em Mateus 27, 40. É uma insolência inominável. Na cruz, aqueles zombadores que escarneceram do Mestre trouxeram à memória o mesmo dito: não és tu quem disse que destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias? Desce da cruz. Irmãos, que insolência pavorosa. Esse fato tão marcante ficou tão marcado na mente daqueles incrédulos que durante o julgamento de Cristo e no espetáculo da própria cruz, eles evocaram aquilo que havia acontecido no templo em Jerusalém, no início do ministério terreno do Senhor Jesus. Os incrédulos não entenderam nada. Mas e os discípulos? Os discípulos crentes entenderam, mas não tudo. Olha que coisa interessante, uma lição que nós não devemos perder de vista. Não sei se você percebeu na leitura do texto, veja no verso 17 e veja no verso 22 um verbo que se repete. Com certeza você não prestou atenção. Ou não vou ser tão radical assim. Dificilmente você prestou atenção no lembraram-se. Lembraram-se. No verso 17 e no verso 22. Na primeira referência do 17, apesar de haver alguma dúvida, eles conseguiram fazer a correlação entre o ato que Jesus estava realizando e aquela particularidade da profecia messiânica do Salmo 69, verso 9. Quando Jesus realizou a purificação do templo, parece que a mente deles foi iluminada. E eles então recordaram aquilo que estava escrito no Salmo que apontava para o Messias. E que tem a ver com esse ato realizado pelo próprio Salvador. Mas na segunda, no verso de número 22, eles só conseguiram discernir o que estava por trás daquela declaração enigmática depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos. É o que você tem no verso 23. E olha que coisa interessante. Na conclusão de João, na parte B do verso 23, ele aponta para essas 2 esferas. Ele diz assim, olha, os discípulos creram. Creram no quê? Creram nas Escrituras. Quando, no primeiro ato, no verso 17, eles lembraram do Salmo 69. Mas eles creram também na palavra de Cristo. Veja aí, no verso de número 19, quando Jesus Cristo disse, olha, eu destruirei esse santuário, em 3 dias o reconstruirei. Eles não entenderam isso. Só vieram a compreender essas palavras de Jesus depois que Jesus morreu e ressuscitou. Eu vou terminar apenas com uma observação. Quem aqui se lembra da mensagem do Natal? Qual foi o título da mensagem do Natal? A razão do Natal foi a cruz. Se você ainda não se convenceu disso, está aqui uma prova de que a razão do Natal foi a cruz. No primeiro ato público do Senhor Jesus, primeiro, ele disse, olha, eu vou morrer e vou ressuscitar.
ele começou a sua carreira terrena, exercitando de forma pública o seu ministério, sem ter nenhuma dúvida de que ele estava caminhando para a cruz. O seu corpo iria ser partido na cruz do Calvário. Mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Que detalhe maravilhoso dessa história. Deixa eu fazer algumas aplicações. Todo crente deveria fazer revisões constantes na sua vida espiritual. Uma vez que as 10 gerações, elas são inevitáveis. E você precisa fazer revisão. Quem aqui compra um carro e deixa de fazer as revisões indicadas no manual? Levante a mão. Nenhum corajoso? Seria uma insanidade, né? Não vou fazer revisão. Deixa o carro com óleo velho. Deixa que ele fique sem trocar os filtros. Não é? Ninguém é insano de agir assim com o carro. Mas às vezes nós fazemos isso com a nossa alma. Não fazemos as revisões necessárias da devoção que nós prestamos para com o Senhor. Nos acostumamos com uma leitura bíblica meia sola, uma vida de oração capenga, um compromisso na igreja duvidoso, e por aí vai. Irmãos, crentes precisam fazer revisões espirituais, porque inevitavelmente as 10 gerações da vida espiritual, elas vão acontecendo sem que você perceba, porque elas são insidiosas. Insidiosas. E a igreja também deve fazer. Nós não temos a máxima da reforma? Igreja reformada sempre se reformando, ou seja, sempre fazendo revisões acerca da sua própria vida. Irmãos, em segundo lugar, uma pergunta para você. Quem aqui está lutando com pessoas incrédulas que não conseguem entender as realidades espirituais mais elementares que você quer compartilhar com aqueles que precisam de salvação? Quem aqui está lutando? Olha, eu estou lutando com uma pessoa, talvez esse seja o seu caso, né? Você está lutando com alguém que você quer fazer com que essa pessoa compreenda aquilo que é de mais básico do Evangelho. Mas não entra na cabeça da pessoa. E essa pessoa precisa de salvação. Sabe qual é o conselho desse texto? Não abra a cabeça dessa pessoa com machado, não vai dar certo. Não é? Tenha paciência. Tenha paciência. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Não é pela força, nem pela violência. Diz Zacarias, é pelo meu espírito. Tenha paciência. E por último, você já está obedecendo às ordens de Cristo que você já compreendeu? Aquilo que a gente compreende, a gente tem que obedecer. E aquilo que você não compreende direito? Obedeça também. Ainda que a sua compreensão não seja tão perfeita como você gostaria que fosse. Aquilo que Deus nos ordena é bom, é perfeito.
é agradável, sempre vai produzir bons frutos. Que Deus nos abençoe e aplique isso aos nossos corações.